Olá pessoal, então vamos para a segunda parte da aula. Lembrando que o conteúdo é o mesmo que eu passei para vocês, só dividir a aula em duas partes para gravar o vídeo, para não ficar um vídeo tão longo, né? Então a gente está falando na aula 5 sobre controle microbiano em alimentos, né? E a gente falou quais são os fatores, né? Falou 6 fatores que influenciam nesse controle microbiano nos alimentos, né? Então lembre lá quais são os fatores que influenciam, né? O tamanho da população, depois natureza da população, né, o tipo de célula, o tipo de microorganismo, né, que influencia. Depois o 3, é, a concentração do agente, né, o 3, né, o agente de controle antimicrobiano, a concentração dele, né, quanto ele está concentrado. Depois o tempo de exposição, né, que eu estou usando esse agente, quanto tempo eu vou deixar esse agente em contato com o meu mecanismo, né, depois a temperatura que eu estou aplicando esse método de controle, e o 6, as condições ambientais. Então lembrem desses fatores que influenciam na aplicação dos métodos de controle microbiano em alimentos. Ok? Então agora a gente vai falar um pouquinho dos métodos em si. Então antes de entrar nos métodos, eu coloquei aqui quais são os mecanismos de ação que esses métodos atuam para matar as células microbianas, né? Então esse slide resume isso. Qual é o alvo letal, né, de cada método de controle microbiano? Então alguns métodos vão atuar alterando a permeabilidade da membrana, né, causando danos na membrana celular, né, quando é, fissuras na membrana, solubilizando essa camada é, fosfolipídica, né, a bicamada fosfolipídica, solubilizando, desnaturando proteínas que estão nessa membrana, né? Outros vão atuar desnaturando proteínas, sejam proteínas estruturais da membrana, sejam proteínas funcionais, né, metabólicas, enzimas que estão dentro da célula. Outros vão atuar inibindo o metabolismo, vão parar o metabolismo microbiano, né? Então simplesmente vão parar esse metabolismo, como os processos de frio, por exemplo, inibem o organismo de fazer o seu metabolismo. E também tem alguns agentes químicos que podem também fazer essa inibição. Outros vão inibir a síntese de ácido nucleico, pode provocar danos, né, aos ácidos nucleicos, ao material genético, né, ao DNA dos organismos, e vai impedir com que eles consigam fazer seus processos de transcrição e replicação. Okay? E outros agentes vão atuar por oxidação, né? Então, oxidação é o processo mais eficiente, né? Não sei se eu posso usar a palavra eficiente, mas é um processo que causa vários tipos de danos, né? A oxidação. Ela vai causar todos esses tipos de danos, né? Alterar a permeabilidade, desnaturar proteínas, inibir o metabolismo, que a oxidação é oxidar todos os compostos orgânicos que estão presentes na célula, né? Então, todos os carboidratos, todas as proteínas vão virar no final CO2, né? Então, esse processo de oxidação vai ocasionar vários danos celulares que vai levar à morte e destruição da célula microbiana. Okay? Então, aqui está falando um pouquinho disso, né? Como que atua aí a alteração da permeabilidade, vai a lesão aos lipídios e proteínas da membrana, vazamento do conteúdo celular, levando à morte, né, do microorganismo. Danos às proteínas, né? Então vai desnaturar as proteínas, elas vão perder suas funções, que também pode levar à morte do organismo, né? E danos aos ácidos nucleicos, que leva a uma interrupção nas atividades de replicação e funções metabólicas normais. Ok? Então, entrando nos métodos em si, né? Eu separei aqui entre métodos físicos e químicos de controle microbiano, certo? Os métodos físicos, né? Eu dividi nesses 6 métodos principais, né? Claro que existem outros, mas os métodos pelo calor, né? Que seriam então a gente pode dividir o calor em calor úmido e calor seco, né? Que são as duas formas de calor que podem matar organismos. O frio, né? Que também é um método de temperatura que controla, né? O crescimento microbiano, então inibe o crescimento microbiano. A filtração, que é um método físico onde eu retiro, né, eu seguro, eu retenho as células microbianas e deixo passar apenas o líquido, no caso é aplicado a produtos líquidos geralmente, né, e eu retenho as células microbianas que eu vou eliminar, né, do alimento, né, do líquido da bebida em si. Dessecação, que é eu provocar, né, de reduzir a quantidade de água, consequentemente eu vou
reduzir a atividade de água, o que vai inibir o crescimento microbiano. Pressão osmótica também vai influenciar, né, vai entrar na relação de atividade de água aí. E radiação, que é um processo que causa danos, né, ao material genético, enfim, leva à morte microbiana e é bastante usado em alimentos também. Então, o calor, como que o calor úmido, né? Primeiro, ele atua aí na morte microbiana dos micro-organismos. Então, ele atua por desnaturação das proteínas, levando à coagulação dessas proteínas, né? Então, esse exemplo que eu coloquei aqui, um ovo, né? Só está refletindo só uma analogia, né, a uma célula microbiana. Então, vamos imaginar que o ovo é uma célula de micro-organismo, né? Quando o ovo está em estado cru, ele é solúvel, né? As proteínas, né? Eu posso pegar aí a clara do ovo, misturar com água, ela se solubiliza, ela é solúvel em água. Quando eu desnaturo as proteínas do ovo, né? Como está mostrando aqui, ele se torna insolúvel, né? Que é essa etapa de coagulação das proteínas. Essa insolubilização acontece porque altera, né, as estruturas primárias, secundárias, né, das proteínas, né? Então altera a conformação nativa, né? As ligações da alumínio altera essa conformação nativa e ela se desnatura e faz novos tipos de ligação, novas pontes de sulfeto, aí no caso do alumínio, que vai mudar, né, essa estrutura da proteína e ela não pode mais se tornar insolúvel. É uma mudança, é uma desnaturação que não é possível houver a renaturação dessas proteínas, né? É uma mudança não reversível, né? Isso acontece também com uma célula microbiana. Imagine esse ovo como uma célula de microorganismo, né? Quando ele está cozido, ele não pode mais, ele perde completamente a sua viabilidade. Então, é um processo de morte, um processo SIDA, né? Ele não lisa a célula, né? Mas ele cozinha, ele coagula as células microbianas e essas células perdem a sua função, certo? Tem perda de função enzimática, se forem enzimas, né? As proteínas que estão ali, que coagularam, né? E perda de função metabólica, levando à morte microbiana. Quais são os métodos que usam o calor úmido, né? Os métodos em si, a aplicação dos métodos, vocês vão discutir isso mais lá em tecnologia de alimentos, né? Então, o nosso objetivo aqui é só falar como que esse método mata os micro-organismos, né? Então, os métodos são fervura, pasteurização, né? Fervura é muito usado em ambiente de alimentação, muito comum em cozinhas industriais, em restaurantes, né? Que se usa e é um método bastante eficiente para matar os organismos, né? Em casa, a gente usa muito esse exemplo da fervura, né? Para objetos que a gente quer esterilizar, como esses objetos infantis de mamadeira e utensílios infantis. Pasteurização, né, que é um processo industrial, né, para vários tipos de alimentos, leite, bebidas, né, sucos pasteurizados, né, a gente já falou um pouquinho disso, né, nas aulas anteriores, então tem diferentes tipos de pasteurização, e é um processo também que usa calor úmido, né. Tindalização, né, que é aquele processo também que usa ciclos de aquecimento e resfriamento, né, objetivando matar as células vegetativas sempre e no resfriamento, né, fazer com que as células, com que os esporos que permaneceram dentro do alimento, eles germinem e virem células vegetativas para que eu possa aplicar um método de calor úmido, uma temperatura não tão alta e eliminar esses micro-organismos. E por último, o autoclave, né, que é um processo usado na apertização, por exemplo, da sardinha, que é um produto autoclavado, né? E muito usado também em ambiente de laboratório, que se usa calor com água, né? Usa vapor de água como fonte de calor, né? Depois vem o calor seco, né? Então, o calor seco, ele é diferente do processo de calor úmido, porque ele mata as células por oxidação. É diferente do calor úmido, que mata por coagulação das proteínas, o calor seco mata as células por oxidação. Então está mostrando aí nesse slide, né, o que é a oxidação. A oxidação é eu oxidar todos os compostos orgânicos que estão presentes na célula, né? Então eu começo a queimar a superfície da célula até provocar muitos danos, né? E todos os compostos orgânicos vão virar CO2, vão volatilizar, vai virar apenas um material mineral que vai permanecer. Então aqui está mostrando uma escala de oxidação, né? A gente vem os alcanos, os carboidratos, né? Quando oxidado eles viram álcool, depois aldeído, depois ácido, né? E por último o CO2. O CO2 é o estado mais oxidado do carbono, né? Então quando eu oxido as células, eu queimo as células, né? Resta apenas CO2 que volatiliza e material mineral, né? Então
ele mata as células do calor seco por oxidação. Quais são os métodos que se aplica o calor seco? Então, aqui tem alguns exemplos. Flambagem, que a gente usa muito em laboratório, né? Esse exemplo da chama, né? A gente usa muito para fazer, para esterilizar objetos, né? A alça de Gauss, que é a alça de platina, quando a gente usa para manipular micro-organismos, a gente usa muito a chama, né? Para flambar os materiais e esterilizar na hora, no momento que está sendo usado. Incineração, que é usado para vários tipos de materiais clínicos, hospitais, né? Vários tipos de materiais que são incinerados, né? Que você vai eliminar completamente, vai destruir aquele material ali, né? Não tem nenhum tipo de, não possibilitando nenhum tipo de contaminação. E o ar quente usado em uns processos de secagem, por exemplo, de alimentos, né? Então está o exemplo da estufa ali, né? Então esse exemplo, a estufa, ela está fazendo um processo de dessecação, que é um outro método, né? Que está mais para frente. Mas na superfície desses alimentos que estão expostos ao calor seco, na superfície vai ocorrer uma oxidação de todos os tipos de contaminação que tiver ali. Então, eles vão ficar muito expostos ao calor seco e esse calor vai oxidar as células microbianas que estiverem na superfície desse alimento. Ok? Então, o que vocês acham que é mais eficiente, né? O que mata mais, né? O que é mais eficiente? O calor seco ou o calor úmido para matar os micro-organismos, né? Então, eu sempre gosto de botar essa tabelinha porque geralmente a pessoa tem a impressão, né? Todo mundo tem a impressão que o calor seco é mais eficiente, mas essa tabela resume justamente o contrário, né? Então, a gente tem aqui espécies produtoras de esporos, né? Bacilos, anthrax, Clostridium botulinum, Clostridium perfringens, aplicando o método de calor úmido e aplicando o método de calor seco, né? Então, por calor úmido, o bacilos, eu preciso de 100 graus por 15 minutos para matar os esporos de bacilos anthrax. O calor seco, eu preciso de 140 graus por mais de 180 minutos. Então, eu preciso de mais temperatura em um tempo muito longo, né? Clostridium botulinum, preciso de 115 graus por 40 minutos no calor úmido, né? No calor seco eu preciso de 120 graus, mais temperatura e mais tempo, 50 minutos. Clostridium perfringens, né? Ambos aqui estão na mesma temperatura, então vejam só, 120 graus, 1 minuto eu mato os esporos de Clostridium perfringens. Calor seco, preciso dos mesmos 120 graus por 50 minutos, então dá uma diferença muito grande aí, né? Do calor úmido e o calor seco. O calor úmido é mais eficiente sempre na morte microbiana. E por que ele é mais eficiente? Então, essa eficiência se deve ao fato de que a umidade, né, o calor úmido, está presente umidade, está presente água, e essa umidade ela é um melhor condutor térmico. A água é um condutor térmico ótimo, enquanto que o ar não é um bom condutor térmico, né? Então, eu uso também de exemplo para a gente lembrar, se eu colocar uma panela de água fervente no fogo, né, e colocar minha mão dentro da água fervente por um segundo, vai queimar minha mão, né? Agora, se eu abro o forno para olhar alguma coisa que tem no forno que está a 300 graus, abro o forno, né, posso colocar minha mão, retirar rapidamente e não vai queimar minha mão, porque o ar, né, que está aquecido ali, ele não é um bom condutor térmico. Agora, a água que está fervendo no fogo, ela é um ótimo condutor térmico e aí, instantaneamente, ela queima, né, minha mão. Então, por isso que o calor úmido ele é bem mais eficiente também, porque ele conduz mais esse calor para as células microbianas e mata mais os micro-organismos, certo? Depois, como segundo método, vem o frio, né? Então, o frio também é uma forma de controlar os micro-organismos em alimentos, né? Então, o frio vai atuar por inibição, vai reduzir, né, as atividades metabólicas, vai inibir as atividades bioquímicas e metabólicas dos micro-organismos. Lembrando que cada micro-organismo vai ter uma temperatura ótima de crescimento e de atividade metabólica, né? Isso é inerente de cada espécie, então vai ter aquelas que crescem também no frio. Mas sempre vai ter uma temperatura mais baixa que ela vai ser inibida, né? Então, se a temperatura ótima de crescimento de uma bactéria psicrófila seja 5 graus, por exemplo, né, alguma espécie, vai chegar uma temperatura negativa de menos 20, menos 30, que ela vai ser inibida também o seu crescimento, né? Então, sempre o frio é uma forma de inibição, né? Algumas são necessárias para alguns tipos de micro-organismos necessários mais frio do que para outros tipos de micro-organismos. Mas o frio sempre é uma forma de inibição, porque ele vai reduzir essas atividades bioquímicas e metabólicas, né? Então, aqui nessa imagem está mostrando isso, né? Então, a célula ela está em
atividade, né, metabólica, 37 graus, uma célula que é uma célula mesófila, né, e ela vai reduzindo, né, a sua atividade com a perca de calor, né, ela vai parando suas atividades, né, pode haver o congelamento do material líquido que tem ali dentro, em algumas temperaturas, né, até que para completamente. Em alguns casos, né, se eu esfriar muito, eu refrigerar muito, né, colocar temperaturas negativas, vai haver o congelamento da água dentro da célula e a formação de cristais de gelo, né. Esses cristais, eles podem matar alguma quantidade de células, mas sempre lembrem que os métodos de frio são métodos de inibição, né? Apesar que parte das células, como está dizendo aqui, né, tem um efeito estático, mas parte das células podem morrer. Justamente elas morrem por esses processos de congelamento que vão formar cristais de gelos que vão danificar as células. Só que as células dos micro-organismos, elas têm estratégias para sobreviver no frio, né? Elas conseguem sobreviver. Então, elas conseguem sobreviver produzindo crioprotetores, né, como glicerol e lactose, né? Então, aqui está mostrando isso. Então, uma célula congelada, né, normalmente, sem os crioprotetores, ela vai formar grandes cristais de gelo, né? Então, por isso que a gente não consegue congelar um organismo complexo como nós, né? A gente não consegue se congelar e voltar à vida, porque danifica nossas células, né? Então, os micro-organismos, eles conseguem voltar à vida porque eles têm essas estratégias de sobrevivência. Então, ah, aqueles que morrem, né, ou, enfim, por que o congelamento mata parte das células? Porque formam grandes cristais de gelo dentro das células. Esses cristais de gelo vão perfurar a membrana celular, vão causar danos irreversíveis às células, né? Além do fato de que a água, quando ela congela, ela expande, né? Ela aumenta de volume. Ela é o único líquido que, ao estar em estado sólido, né, ela expande de volume e isso também leva a um dano celular, certo? Mas os organismos têm estratégias para sobreviver. Então, para impedir essa formação de grandes cristais de gelo e desses danos celulares, eles produzem esses crioprotetores. Esses crioprotetores, né, são alguns poliróis, glicerol, alguns tipos de açúcares, né, que eles metabolizam dentro da célula e eles vão formar, né, como vocês estão vendo nessa imagem aqui do lado, né, pequenos pontos de criocongelamento. Então, nesses pontos, eles vão formar cristais de gelo, vão formar vários cristais de gelo. Em vez de formar cristais de gelo grandes, como aqui, eles vão formar pequenos cristais de gelos nesses pontos de criocongelamento, e esses cristais de gelos não vão danificar a membrana celular. Além do fato de quando eles produzem esses crioprotetores, eles reduzem a sua atividade de água. Então, eles reduzindo a atividade de água também, eles mantêm a membrana celular mais intacta, né? Eles não têm tanta água e, com isso, com menos água também, eles vão, com menos água, eles vão dificultar também a romper a membrana celular com a expansão da água pelo congelamento. Ok? Então, os métodos que usam frio, né, temos aqui os exemplos, refrigeração e congelamento. Então, muito comum isso em ambiente de alimentação, né? Refrigerar, câmaras frias, né? Freezers, câmaras de congelamento, né? Então, as formas normais, né? Geladeira ou câmara fria, geralmente fica abaixo de 5 graus. E câmara de congelamento em torno de menos 20, menos 18, né? Se for um freezer doméstico. Tem os métodos de congelamento profundo, né, que vem já também se popularizando para uso alimentício, que não era muito comum, era comum mais no laboratório, mas vem também se popularizando para uso alimentício, né, os ultra-freezer, né. Eles conservam melhor, uma temperatura muito mais baixa, né, então também impede o crescimento de qualquer tipo de organismo psicrófilo aí nessa temperatura menos 50, menos 80, né, depende menos 95, depende do ultra-freezer, né, o menos 50 é mais comum. E também o congelamento profundo, ele para algumas atividades metabólicas do próprio alimento, algumas alterações que o próprio alimento poderia sofrer, né, pelo congelamento normal. No congelamento profundo, ele não sofre as alterações. Outras formas de congelamento tem o nitrogênio líquido, né, que é menos 196, que é usado mais para conservar as células, né, humanas, células para reprodução, sêmen, né, óvulos para reprodução, para conservar micro-organismos de interesse para estudo, para conservar alguns tipos de medicamentos, né, e para conservar principalmente células, né, ou micro-organismos, a gente tem que fazer o uso dos crioprotetores, né, então, tanto
nesse método de congelamento com nitrogênio, quanto nos processos de liofilização, a gente faz uso de crioprotetores, que são esses agentes que os micro-organismos produzem, né, já estrategicamente para sobreviver ao frio, e a gente pode ser manipulados e usado também para conservar esse tipo. A liofilização, na verdade, é um processo de dessecação, né, a palavra dessecação, mas ela também usa o frio, né? Então é um processo que usa a secagem em baixas temperaturas, é muito aplicado para produtos que são sensíveis ao calor, né? Então, medicamentos, células são sensíveis ao calor. Se eu precisar dessecar esse tipo de material, eu uso a liofilização. Então, nesse processo de liofilização, eu congelo, aqui tem um exemplo, né? Em cima um exemplo de ultrafreezer, e embaixo um exemplo de liofilizador. Então, nesse processo de liofilização, eu congelo o material que eu pretendo liofilizar. Normalmente eu congelo no ultrafreezer. Depois levo já congelado para o liofilizador, onde fica a menos 50 graus. E nessa temperatura negativa eu aplico um vácuo muito forte, né? E essa pressão de vácuo forte, esse vácuo negativo, ele vai, esse vácuo negativo, essa pressão negativa, né, pelo vácuo, ela vai fazer com que a água que está congelada, né, em estado sólido, ela se transforme em vapor, né? Então eu faço um processo de sublimação, eu tiro a água que está em estado sólido para o vapor, eu arrasto essa água e eu seco esse material por sublimação, impedindo a aplicação de calor ou outras formas de secagem que iriam danificar esse tipo de material. Ok? Terceiro método, né, a gente tem a filtração, né? Então, a filtração é um processo onde eu vou retirar as células do alimento, enfim, muito aplicado para produtos líquidos, né, para alimentos líquidos, bebidas, sucos, bebidas alcoólicas, né, então, água para consumo, né, humano pode ser filtrado. Então, a filtração eu tenho uma retenção por uma barreira física, né? Essa barreira vai ser uma membrana com uma porosidade muito baixa, né? O tamanho dos poros são menores do que os micro-organismos, né? Então, geralmente 0,2, 0,22 micras, né? Que são menores do que as células de micro-organismos. Elas vão reter as células microbianas e vai passar apenas o líquido por esse material. Também usado na filtração de ar, né? Mas não usado em produtos sólidos, né? Utilizado para esterilizar materiais também sensíveis ao calor, como meio de cultura, enzimas, vacinas, né? Soluções, nutrição parenteral, então para quem está internado, né? Precisa de uma nutrição parenteral, vai ser usado, né? Uma esterilização geralmente por filtração. Prepara o líquido, né? Com os nutrientes e aí passa por uma membrana filtrante que vai esterilizar esse material. Então aqui está mostrando alguns métodos também, então tem seu uso de filtração, né, para alimentos satéria de atomácea, é uma filtração simples, né, não é uma filtração esterilizante, né, mas é uma filtração simples. Clarificação de bebidas, se usa satéria de atomácea, que é um tipo de, de argila, né, tipo de argila usada, misturada ao alimento, ela vai ajudar a reter o material sólido, né, usado em tratamento de água, também é a filtração simples. A gente tem também filtros EPA, que é para filtração de ar, né, que são filtros que têm uma porosidade menor que 0,3 micras, então ele vai reter todos os organismos maiores, que esse tamanho, né, então a grande maioria dos micro-organismos vão ficar retidos. É usado esse tipo de filtro em ambientes de hospitais, centros cirúrgicos, gabines de segurança microbiológica, e também vem sendo usado esse tipo de filtro até para alguns ar-condicionados que têm eficiência em reter, né, os micro-organismos. Hoje vem sendo usado isso. E outros tipos de membrana aí, né? Membranas filtrantes, esterilizantes, geralmente são membranas de celulose ou de algum outro tipo de polímero que tem uma porosidade pequena, né? Então abaixo de 0,22 micras já são membranas esterilizantes, né? Aqui está mostrando essa porosidade, então esses poros, esses buraquinhos aqui, são menores do que as células dos micro-organismos, né? Menor do que 0,22, né? Então as células microbianas geralmente são maiores que isso, você usa isso para fazer a filtração, né? Como está mostrando nesse exemplo do lado, e aí você vai reter todas as células microbianas e passar apenas o líquido estéril, né? Também é usado para água, né? Muitos filtros usam membrana esterilizante, né? Não nesse formato aqui, mas usam membranas que permitem a esterilização da água. Ok?
Então, aqui, outro processo, né, outro método é a dessecação. Né? Então, a dessecação atua por diminuição da atividade de água. Você reduz a atividade de água do substrato, do alimento, né? E isso vai inibir também o metabolismo do mecanismo. Então, a dessecação também é um método estático, um método de inibição. Né? Então, reduz a atividade de água do alimento, ou do substrato em si, e isso vai impedir que organismos consigam se multiplicar, vão parar o seu desenvolvimento. Alguns tipos, né, algumas espécies de micro-organismos mais sensíveis podem levar à morte, como está dizendo aí. Mas, de forma geral, os métodos de secação são métodos estáticos para o crescimento microbiano. Né? Alguns endoesporos são bastante resistentes, né? Esporos de fungos e alguns vírus são mais resistentes ao dessecamento. Né? Então, nessa imagem aqui do lado está mostrando exatamente quais são os tipos de estresse, né, que a desidratação provoca. Né? Então, estresse bioquímicos, acúmulo de ROS, né, que são as formas, fugiu a palavra agora, os radicais livres, né, formas do oxigênio em radicais livres, né, que causam bastante estresse, né, e danos celulares, esses radicais livres, provocam desnaturação intracelular de algumas proteínas, que se desnaturam, podem provocar justamente pelo acúmulo desses ROS, né, desses radicais livres, podem provocar danos ao DNA, oxidação do DNA e algumas modificações químicas, né. Provocam estresse físico, perca do volume citoplasmático, vai reduzir o volume da célula, né, vai perder a água, né, vai diminuir o turgor e a superfície também da célula, né, então isso pode prejudicar também algumas trocas, né, de nutrientes e algumas trocas pela membrana celular. Né. Estresses fisiológicos, perda da integridade da membrana, né, pode se danificar a membrana, perda do potencial iônico da membrana, né, e desnutrição também da desnaturação de algumas proteínas da membrana. Né. Estresse metabólico, inibição da fotossíntese, interrupção do metabolismo, fotossíntese por meio dos fotossintetizantes, né? Interrupção do metabolismo e transporte da membrana, então vai impedir esse transporte, como eu falei, e alterações de vias metabólicas de produção de energia. Então, isso vai provocar vários estresses na célula, e esse estresse vai impedir que as células continuem se multiplicando. Então, algumas que são mais sensíveis podem morrer, mas de forma geral a dessecação é um método estático. Né? A gente não pode entender que o alimento dessecado, quando ele voltar a se reidratar, ele vai estar livre de contaminação. Certo? Métodos de dessecação. Então, coloquei o método de calor seco. Eu tinha simplificado lá atrás o calor seco, que também provoca oxidação, né? Como eu coloquei o exemplo lá dos alimentos, né? Aquela imagem. Então, lembrem que o calor seco ele vai provocar oxidação na superfície do alimento, né? Então, aonde as células microbianas estão mais expostas, elas vão se oxidar e vão morrer, parte delas por oxidação. Mas no alimento dessecado em si, pode ter vários tipos de organismos que sobrevivem a esse alimento. Né? O spray dry, né? Então é esse exemplo que está aqui à direita, aqui em cima, né? No canto superior, aqui perto da imagem da câmera. Né? Então o spray dry é um processo de dessecar alimentos, é muito usado industrialmente para produzir leite em pó, produzir whey protein, produzir vários produtos secos, assim, né? Como a gente compra, né? Produtos desidratados, né? Produtos líquidos que são desidratados. E como ele funciona exatamente, né? Então, vai ter uma bombinha que vai aspergir o líquido, né? Então, vai formar gotículas, por exemplo, do leite, gotículas do leite aqui dentro dessa câmara. Essa câmara é uma câmara grande, né? Então, imagine isso aqui, um reator muito grande, né? Vai estar circulando um ar quente aqui dentro, né? Um ar quente, essa temperatura vai variar também de acordo com cada produto, né? E eu vou estar gotejando, aspergindo, formando um vapor, né? Pequenas gotículas de leite aqui dentro. E essas gotículas vão entrar instantaneamente em contato com o calor aqui dentro dessa câmara e vão secar, né? Vão secar instantaneamente. E aí ele é arrastado pelo ar para esse fugiu a palavra agora, para esse outro equipamento onde vai precipitar o material seco, né, e vai eliminar o calor, certo?
Aqui o exemplo do liofilizador, que eu também falei ali atrás no processo de frio, né? Então, o frio, né, também é um método de inibição, e o liofilizador ele faz uma secagem, uma dessecação a frio, né? Como eu expliquei ali atrás. Então, você congela o material, depois aplica um vácuo para dessecar, tirar a água. É aplicado também hoje já em alguns alimentos, não é muito comum, mas existem alguns alimentos desidratados por liofilização, então ele conserva mais as características dos alimentos de indústrias que vendem alimentos desidratados por liofilização. Ok, depois a gente entra na pressão osmótica, né? Então a pressão osmótica, né, é o quinto processo aí físico, né, de controle microbiano e age por ação, né, o método de ação dela no controle microbiano é por plasmólise da célula. Né? Então o que é a plasmólise, né? Plasmólise é um processo de osmose, né? Um dos processos de osmose. Né? Então, quando a célula está em equilíbrio osmótico, né? Ela faz troca de água, né? Com o meio externo. Então, ela absorve a água, ela perde a água e ela mantém o seu equilíbrio osmótico, né? Considerando que a concentração de sais externo no ambiente da célula esteja em equilíbrio com a concentração de sais interno no ambiente da célula. Certo? Quando a gente pega essa célula e coloca em uma água pura, né? Externamente a célula tem apenas água, água pura, com baixa concentração de sais, então ela vai absorver, só vai absorver água, não vai perder água. E ela vai inchar até chegar a um ponto que ela estoura a sua membrana celular, provocando a lise da célula. Né? Já no caso de plasmólise, que é o que acontece, né, a forma de ação dos processos de pressão osmótica, né, eu aumento a concentração de solutos fora da célula, normalmente sal ou açúcar, né, externamente à célula. E isso vai fazer com que a célula ela perca a água, né? Então ela vai tentar controlar, equilibrar, né, essa concentração de sal que está fora, perdendo água para tentar equilibrar a sua concentração interna de sal. E aí ela vai desidratar, né? Vai levar a desidratar a célula, né? Perca de água da célula microbiana. E isso vai impedir ela que ela consiga impedir a multiplicação, inibir o seu metabolismo, né? Então, geralmente esse ambiente é criado, né, pela adição de sal e açúcar, né? Provocando um ambiente hipertônico, né? No caso de plasmólise, quando eu boto muito soluto, tem um ambiente hipertônico, né? Resulta na perca de água das células microbianas, é utilizado na conservação de vários tipos de alimentos, né? Então, tem alimentos salgados, né? Aí charque, carne de sol, bacalhau, né? E também alimentos ricos em açúcar, né? Rapadura, doce de leite, esse tipo de coisa, né? Apresentam menor efetividade contra fungos, né? Então, os fungos eles são mais resistentes a baixas atividades de água, né? Então, de forma geral, é um processo estático também, então ele inibe o crescimento microbiano. Alguns tipos de células mais sensíveis, elas vão também provocar a morte dessas células, mas os fungos, né, que são os mais resistentes, e alguns tipos outros de bactérias também vão resistir a essa condição e eles podem voltar a crescer quando a gente reidratar esse alimento. Okay? Então, alguns métodos, né, carne de sol, rapadura, doce de leite, são métodos que aplicam aí a pressão osmótica no controle microbiano. Por sexto, a gente tem a radiação, né, que também é um processo muito usado é, na, no controle microbiano. Então, é aplicado bastante em alimentos, na radiação da carne, radiação de frutas, verduras, né? Então, esses produtos são radiados para aumentar a sua durabilidade, a sua vida de prateleira, né? Então, como que a radiação atua matando esses micro-organismos? Ela atua por lesão no DNA, que pode ser uma lesão direta ou indireta, né? Então, aqui tem essa imagem do lado esquerdo mostrando isso, né? Um fóton da radiação UV, ele vai quebrar as ligações das bases nitrogenadas, né? Dos nucleotídeos aí, provocando um dano ao DNA da célula, né? Esse dano pode levar a uma perca da capacidade metabólica e reprodutiva do organismo, possivelmente levando à morte. Então, nesse exemplo aqui, do lado esquerdo, né, que está colorido, é um exemplo do efeito direto, né, da radiação. E do lado direito, a gente tem um exemplo
indireto, né? Direto tem as duas formas, efeito direto e indireto, né? Então, aqui onde está mostrando o raio gama e o raio X atuando diretamente nas ligações também dos nucleotídeos aí que formam o DNA, provocando um efeito direto, né, rompendo essas ligações, provocando dano no DNA. Ou esse raio gama e esse raio X podem atuar sobre os elétrons que formam a água, né, e transformando a água em vários radicais livres, né? OH-, H+, né? E esses radicais livres, que são agentes muito oxidantes, muito fortes, podem provocar danos também do DNA. Então é um efeito indireto nesse caso. E esse dano sempre pode levar à perda da atividade metabólica e levando à morte do microorganismo. Então a gente tem a radiação ionizante, né, que é o raio gama, raio X, feixes de elétrons de alta energia, utilizado na esterilização de superfície de alimentos, aplicado em produtos carnes, produtos vegetais, né, produtos farmacêuticos, né, luvas estéreis que a gente compra, seringas estéreis, gás estéril, muito produto farmacêutico que a gente compra é esterilizado por radiação ionizante. Já a radiação não ionizante, ela tem um poder de penetração menor, né? Ela é mais é, atua mais diretamente na superfície do alimento do que está exposto, né? E ela é usada mais em ambientes fechados, né? Como salas cirúrgicas, cabines de segurança microbiológica, né? Como a gente usa no laboratório. A gente liga a UV e deixa um tempo, né? No caso da cabine, 15 minutos, para esterilizar a superfície de toda a cabine, né? Todo o material que está ali, né? Se você colocar, vai esterilizar a superfície, ela não tem poder penetrante, né? Esse slide está exemplificando aqui a cabine, né? Então aqui com a luz UV ligada, então ela está esterilizando toda a superfície que está de contato, né? Onde a luz entra em contato, ela vai matar os micro-organismos. E aqui está mostrando, né? O espectro de onda, né? Da luz, né? Então a luz visível fica nessa faixa, né? E abaixo do comprimento da luz visível a gente tem a luz UV, por exemplo, né? Que tem uma faixa bactericida aqui entre 300 e 200 nanômetros. E abaixo da luz UV a gente tem os raios X e raio gama, que também são usados, né? São radiações ionizantes, e a luz UV é a radiação não ionizante, né? Então, as radiações ionizantes aqui, nesse comprimento de onda, também têm efeito no controle microbiano, ok? Então, depois dos métodos físicos, a gente entra nos métodos químicos de controle microbiano, né? Eu coloquei aqui 8 métodos químicos também para falar para vocês, né? Então, além dos métodos físicos, a gente citou esses 6, a gente tem os métodos químicos de controle microbiano. Entre eles, os álcools, né? Que são agentes químicos de controle, os compostos fenólicos, os aldeídos e derivados, halogênios, o nitrocloro, o iodo, né? Biguanidas, agentes de superfícies, agentes oxidantes e metais pesados, certo? Eu coloquei eles aí nos próximos slides, falando um pouquinho disso. Então, antes de entrar propriamente em cada um deles, eu coloquei esse slide para exemplificar como que a gente avalia a eficiência, né, a efetividade de um agente desinfetante, de um agente químico desses em laboratório, né? Então, a gente faz um cultivo em placa de Petri, pega um meio de cultura específico, faz um cultivo do microorganismo que a gente tem interesse em avaliar qual é o desinfetante que tem eficiência contra ele, né? Então a gente espalha uma cultura de células na superfície desse meio de cultura, né? Um concentrado dessas células, né? Na superfície desse meio de cultura. Então, aqui no caso, Staphylococcus, na placa do meio, E. coli, na terceira placa, Pseudomonas. E coloca esses disquinhos, né, que são discos, discos contendo o agente desinfetante que você quer avaliar a sua eficiência, né, contendo algumas microlitros desse agente desinfetante. Então, aqui em cima está mostrando, né, o cloro, né, nas 6 placas, o hexaclorofenol, as 3 placas, o quaternário de amônia, embaixo, nas 3 placas, e o ortofenilfenol do lado direito, né? Então, a gente vê aqui, como exemplo de bactéria gram-positiva, a gente tem o Staphylococcus, que foi avaliado, e tem 2 bactérias gram-negativas, né? Pseudomonas e E. coli, certo? Então, a gente vê que o cloro ele foi bastante eficiente, principalmente aqui, no caso do Staphylococcus, né? Bactéria gram-positiva. Na E. coli também ele teve uma boa eficiência. A eficiência, sim, se mede por esse halo de inibição.
estão vendo que ao redor do disco branco tem um halo mais claro, né? Um halo mais translúcido, né? Transparente. Então, esse halo, quanto maior esse halo, maior o efeito de inibição do agente desinfetante, certo? Então, o cloro foi eficiente para Staphylococcus, E. coli e Pseudomonas, né? Com Pseudomonas um pouco menos de eficiência, apesar que o halo não ficou tão bem formado, mas a eficiência foi um pouco menor, né? Então, não se formou também porque possivelmente a difusão do cloro aqui no meio de cultura não foi muito adequada, né? Depois o hexaclorofenol, né? Então a gente vê que ele só tem eficiência contra Staphylococcus, que é uma gram positiva, e não teve eficiência nem contra E. coli nem contra Pseudomonas, que são gram negativos, né? Depois a gente tem o ortofenilfenol, do lado direito, né, que foi eficiente para Staphylococcus e E. coli, mas não foi para Pseudomonas. E tem o quaternário de amônia aqui embaixo, que também foi eficiente para Staphylococcus e E. coli, apesar que E. coli formou um halo de inibição também menor, então foi menos eficiente para E. coli, né? Então a gente vê novamente aquilo que a gente falou lá no começo, né, da escala de resistência. As gram-negativas elas são mais resistentes, ó, foi mais difícil, né? A Pseudomonas, por exemplo, só o cloro foi eficiente, né? Os outros não foram. A E. coli, os outros até foram eficientes também, esses outros dois aqui, o quaternário de amônio e o ortofenilfenol, mas a eficiência deles foi menor do que em Staphylococcus. Então a gente vê que as gram-positivas são mais sensíveis aos métodos de controle químico também, como a gente está vendo aqui nesse slide, certo? E assim, a gente medindo esse halo de inibição, a gente consegue avaliar qual foi a eficiência de cada agente desinfetante, ok? Então, começando aí pelo álcool, né? Então, o álcool é um agente químico que mata as células por desnaturação das proteínas e dissolução dos lipídios, né? Então, como que ele mata essas células microbianas? Ele tem que permeabilizar, ele tem que entrar dentro da célula. Por isso que o álcool 70 é mais eficiente na morte microbiana do que o álcool 100%, né? Porque o álcool 70 tem água e essa água facilita ele a entrar na membrana celular, entrar no citoplasma da célula, onde ele vai atuar por desnaturação das proteínas. Ele também atua por dissolução de lipídios, ele dissolve alguns lipídios, né, alguns lipídios da membrana, e também provoca alguns outros danos na membrana celular por dissolução dos lipídios. Ele é um agente bactericida e fungicida, dependendo também qual tipo de fungo, né, tem uns que são menos eficientes, não sendo efetivo contra os esporos, né, dos fungos, aqui que a gente está falando, ou vírus não envelopados, né? Então, nos vírus envelopados, novamente que a gente falou, os que têm envelope lipídico, né, ou envelope proteico, ele vai atuar ou dissolvendo os lipídios ou desaturando as proteínas. Nos vírus não envelopados, ele não vai atuar, porque o vírus só tem o seu material genético, ele não atua assim, no DNA, não causa nenhum dano, nenhuma lesão aos nucleotídeos, né, ao DNA dos vírus, ok? É utilizado na asepsia da pele, bancadas, instrumentos. Os etanóis, né, os álcools mais usados é o etanol, que é o mais comum, ou o isopropanol, né? Então, o etanol é uma que a gente tem maior uso para pele, para bancadas, né? E ele não é tão recomendado para equipamentos, instrumentos eletrônicos, é mais recomendado o isopropanol. Isso porque o etanol, desculpa, mudei. O etanol, ele resseca um pouco os materiais plásticos, né? Borrachas e tal. E também, como eu tenho, né, o álcool 70 tem água, ele pode provocar algum dano aos equipamentos. Então, para instrumentos eletrônicos, é mais recomendado o isopropanol com menor conteúdo de água. Okay? Compostos fenólicos, né? É o segundo grupo aí, né? De, é, de agentes desinfetantes químicos, né? E eles atuam, como que eles matam os mecanismos? Eles atuam por ruptura da membrana plasmática, eles rompem a membrana plasmática, né? Desnatura algumas proteínas e, consequentemente, inibem a atividade de algumas enzimas, né? Então, o fenol, né, entre os compostos fenólicos, o fenol, ele é muito pouco usado, é pouquíssimo usado, por ser muito irritante, ele é muito irritante, tem um cheiro muito desagradável, né? Então, não é muito usado. O que é mais usado é o cresol, o hexaclorofenol e o triclosano. Então, tem alguns exemplos de produtos que usam, né, compostos fenólicos, né? Então, alguns tipos de sabão antisséptico, né, sabonete, pasta de dente, Listerine, são compostos que têm na sua formulação compostos fenólicos, né?
São utilizados nas superfícies de ambientes, instrumentos, né, superfícies cutâneas da pele ou algumas membranas, né, no caso desses dos sabonetes e produtos de higiene pessoal. Depois os aldeídos, né, entre os aldeídos a gente tem o formaldeído, né, que é o formol, ou o glutaraldeído, né. O formol é bastante eficiente, né, o formaldeído, mas ele é pouquíssimo usado também por ser muito irritante, apesar de bastante efetivo, ele é mais irritante, né? Também tem um cheiro desagradável e é pouco usado. Então, o que é mais usado é o glutaraldeído, né? Ambos atuam, matam as células por desnaturação das proteínas. Eles quebram também as ligações, como está mostrando aí, né? A estrutura, destrói a estrutura nativa, né, das proteínas, né? E das enzimas, que também são proteínas, e fazem elas uma desnaturação não reversível, né? Não pode reverter essa desnaturação, né? Então, eles perdem, essas proteínas perdem completamente sua atividade enzimática, né? Tem ação bactericida e viricida, e o glutaraldeído é o mais usado, principalmente na desinfecção de hospitais e de equipamentos hospitalares. Depois a gente tem os halogênios, né, onde entra o cloro e o iodo, que são do grupo dos halogênios, são os mais usados, né, entre os halogênios. A ação deles também inibe a função de proteínas, o iodo, né, ao se combinar com elas, e ambos são agentes oxidantes fortes, né, tanto o cloro como o iodo, eles são agentes oxidantes fortes. Então, por oxidação, eles vão queimar, né, eles vão oxidar todos os carboidratos que estão na superfície da célula, né, provocando lesões irreversíveis, né, vão oxidar esses compostos orgânicos que estão na célula, provocando danos nas células, né, rupturas da membrana celular, que são lesões irreversíveis, levando à morte das células. Né. O cloro é mais usado aí em equipamentos, utensílios, né, para refeição, muito usado em ambiente doméstico, de cozinha, né, e também para a higienização de alimentos. Né. O único recomendado para a higienização de produtos vegetais, né, pelo Ministério da Saúde, é o cloro e seus derivados de cloro, né, ok? Depois as biguanidas, né, elas atuam também pela ruptura da membrana plasmática das células, são mais bactericidas, são eficientes contra bactérias, né, tanto positivas quanto gram-negativas, tem a vantagem de serem atóxicos, né, não são tóxicos, então tem alguns sabão também e sabonete, né, para preparo pré-cirúrgico, né, para sabonetes antissépticos, que são a base de biguanidas, e a vantagem de serem atóxicos, né, não serem tóxicos, e serem persistentes, permanecem um tempo de eficiência na pele, né, ou na superfície depois de ser aplicado. Não atuam contra micobactérias, né, como é a bactéria da tuberculose, endoesporos, cistos e protozoários, e boa parte dos vírus também eles não atuam nesse tipo de agente microbiano. São utilizados na desinfecção da pele e mucosa, escovação cirúrgica das mãos e preparo pré-operatório de pacientes. Okay? Depois vem os agentes de superfície, né? Então, onde entram os compostos surfactantes, alguns detergentes, né? Então, surfactantes são os compostos que têm capacidade de solubilizar gorduras, né? Então, eles têm uma molécula anfótera que tem um terminal hidrofóbico e um terminal hidrofílico nessa molécula anfótera, e ela vai se ligar às gorduras, né? Uma parte dela, a parte hidrofóbica vai se ligar às gorduras, e a parte hidrofílica vai se ligar às moléculas de água. Então, ela vai conseguir solubilizar gorduras, que é a ação dos detergentes, dos sabões, de modo geral. Né? Então, eles vão solubilizar as gorduras, vão solubilizar as gorduras, né, os lipídios, que fazem parte da membrana, da bicamada fosfolipídica da membrana celular, e isso também vai provocar danos na célula, né, expondo o conteúdo citoplasmático da célula, vai provocar alguns danos irreversíveis. Né? Também eles facilitam a remoção mecânica, né? Sabão detergente, né? Quando tem alguma sujidade, entre essas sujidades micro-organismos, né? Esses micro-organismos estão aderidos à superfície, né? Dos equipamentos, dos objetos, né? E essa aderência, ela é rompida por esses agentes surfactantes, né? Eles quebram esse tipo de ligação com a superfície e facilitam também a remoção dos micro-organismos. Utilizado, né, para a remoção de vários resíduos de germinação da pele, né, equipamentos, muito usado também em ambiente de cozinha.
Entre os agentes de superfície também a gente tem os compostos quaternários de amônia, né? Que foi aquele que a gente viu no teste de efetividade, um deles, né? Então, os quaternários de amônia atuam por inibição das enzimas e desnaturação também das proteínas, né? De ruptura da membrana plasmática. Então, como eles desnaturam algumas proteínas, eles vão conseguir provocar danos também na membrana plasmática. São eficientes contra bactericidas. Alguns tipos de bactérias eles não levam à morte, então, algumas espécies eles são bacteriostáticos, matam fungos e vírus também, são fungicidas e viricidas. Para vírus envelopados também. Então, os vírus que têm envelope proteico, né, eles vão desnaturar essas proteínas do envelope e vão matar esse tipo de vírus. Não matam endosporos que são mais resistentes. Usado como antisséptico da pele, mucosa, instrumentos, objetos de borracha, que não podem ser esterilizados de outra forma. Depois a gente vem nos agentes oxidantes, né? Então, os agentes oxidantes aí, apesar, né, dos halogênios, como eu coloquei ali atrás, o iodo e o cloro também seriam agentes oxidantes, né? Eu classifiquei, né, classifiquei eles no grupo dos halogênios, mas os agentes oxidantes ainda têm o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, né? E o ozônio, né? Então, ambos vão oxidar os componentes celulares. Né? Então, aqui essa imagem está mostrando isso, né? Fases da desinfecção e destruição da bactéria no tratamento com ozônio, né? Então, esses radicais, esse ozônio, né, que é o O3, o ozônio é a molécula O3, né, de oxigênio, ela tem um alto poder de oxidação porque é uma molécula instável, ela vai se ligar aos compostos orgânicos aqui, né, como está mostrando aqui na terceira, no número 3 da imagem, né, e vai provocar alguns tipos de lesões, como está mostrando na imagem 4 e na imagem 5, né? Vai provocar buracos, né? E até um estágio maior, né? Quando você deixa mais tempo em contato esse ozônio com as células, né? Vai destruir completamente a célula, a superfície da célula, expondo o conteúdo citoplasmático, levando à morte da célula, né? O peróxido de hidrogênio ele faz basicamente a mesma coisa, né? Só que não na forma do ozônio, mas ele tem um poder de oxidação, porque ele vai liberar oxigênio, e esse oxigênio também vai provocar danos à membrana celular, basicamente da mesma forma. Mas o peróxido de hidrogênio ele atua mais em bactérias anaeróbias, né? Então as bactérias que não toleram oxigênio, né? O peróxido é mais eficiente e também ele pode ser esporicida quando em altas temperaturas, né? Novamente lembrando daquela questão de temperatura, que a temperatura potencializa, né, a eficiência dos agentes de modo geral. O ozônio tem a vantagem de que, além, né, muito usado em alimentos, não deixa resíduo, né? Então tem a vantagem de não deixar resíduo e tem a vantagem de que, além de matar os micro-organismos, ele também oxida todos os compostos orgânicos, entre eles os pesticidas, os agrotóxicos, né? Então, a maioria dos pesticidas, dos agrotóxicos utilizados em frutas, né, deixam resíduos. Então, o resíduo que restou na fruta não podem ser totalmente oxidados com ozônio em concentração de 1,4 ppm por 5 minutos, né? Então, o ozônio tem a vantagem que, além de eliminar as contaminações microbiológicas, vai eliminar os resíduos de agrotóxicos ou outros resíduos orgânicos que podem ter permanecido no alimento. O ozônio vem sendo muito usado também em filtros de água, então tem já disponível aqui no Brasil filtros de água à base de ozônio, tem essa vantagem. E também tem alguns equipamentos de uso doméstico pequeno que a gente compra para produzir ozônio, né, especificamente para fazer a higienização de hortifrutos, por exemplo, né. Não é muito comum aqui para nós, né, no Brasil, mas existem esses equipamentos principalmente em outros países. Eu coloquei aqui alguns slides ainda falando do uso desses desinfetantes, desses detergentes, sobre a aplicação de forma geral, né? Mais um pouquinho sobre o uso. Então, os detergentes, que estão ali entre os agentes de superfície, né? A gente divide eles entre detergentes alcalinos e detergentes neutros e ácidos, né? Lembra lá da escala do pH, né? Abaixo de 7 é ácido, acima de 7 é alcalino e o 7 é o ponto da neutralidade, né? Então, os alcalinos, eles são mais ambos, né, suaves ou fortes, são mais eficientes para dissolver resíduos orgânicos, né? Então, resíduos de carne, proteínas, gorduras, né, leite, enfim, todos os resíduos orgânicos. Os alcalinos fortes, né, onde tem hidróxido de sódio, que é a soda, né, NaOH,
eles são mais eficientes nesses resíduos orgânicos, só que eles são mais irritantes, né? Quando a gente tem os alcalinos suaves, eles são um pouco menos eficientes, né? Moderada ação de solventes de resíduos orgânicos, mas são, consequentemente, também menos irritantes e menos corrosivos, né? Os neutros, eles não têm uma eficiência tão alta na dissolução de nenhum tipo de resíduos, mas eles têm a vantagem é, de serem menos irritantes e menos corrosivos, né? Então são usados mais para níveis de superfícies delicadas, né? Os suaves, eles são mais eficientes contra resíduos inorgânicos, né? Então, todo tipo de material que deixa uma incrustação, que deixa algum resíduo inorgânico, de sal, quando você tem uma água rica em sais, né? Ela deixa resíduo nos objetos, nos utensílios, ou quando você tem um processo, por exemplo, um pasteurizador, para pasteurizar leite, né? O leite, além do resíduo orgânico, é rico em cálcio, né? E esse cálcio vai formar incrustações também no pasteurizador. Então, você usa agentes ácidos, né? Da mesma forma, os ácidos suaves, eles têm um poder de dissolução desses materiais inorgânicos menor do que os ácidos fortes, porém, eles são menos corrosivos. E os ácidos fortes, eles dissolvem melhor esses resíduos minerais. Okay? Então aqui está mostrando isso, nessa tabelinha está mostrando a aplicação desses detergentes. Né? Então, para remover resíduos de açúcares, ácidos orgânicos e sais, detergente alcalino, né? Alimentos proteicos, né? Detergente alcalino. Alimentos gordurosos, detergentes alcalinos, né? Suave ou forte. Alimentos formadores de depósitos minerais, como leite, cerveja, espinafre. Né? Então, você vai usar um detergente alcalino, né, para remover esse material, e alternado com um detergente ácido a cada 5 dias para remover os materiais minerais, né, os depósitos minerais que vão se formar nesses equipamentos. Então, no caso do pasteurizador, usei como exemplo anterior, certo? Ok? Então, para exemplificar isso. Aqui esse slide também está exemplificando isso. Então, você tem uma panela, né, de uso doméstico, né, ou no ambiente de cozinha. Você tem uma panela lá que você fez um preparo de uma carne, tem alguma coisa que deixou um resíduo de gordura, de proteína, né? Então, geralmente você lava, né, com detergente alcalino para fazer a remoção desse resíduo, né? E depois você aplica o detergente ácido. Então, a panela, nessa imagem à direita que está limpa, a gente pode ver que ela tem um resíduo de incrustações aqui, tá vendo? Tem bastante incrustações no fundo dessa panela. Essas incrustações são resíduos de minerais, né, de precipitados minerais que se formou aí quando queimou essa gordura, essa carne queimou, formou esses precipitados minerais aqui na panela. Então, geralmente a gente usa um limpa inox e um limpa alumínio. Por que que eles removem essas manchas? Né? Porque eles são detergentes ácidos, né? Eles são ácidos e conseguem remover essas incrustações minerais que ficam nesses utensílios, né? Então, aqui um exemplo também de um objeto apenas com material orgânico, né? Então a gente usa um detergente alcalino, né? E aqui dos desinfetantes. Então essa tabelinha, dei uma olhada também nessa tabela, que ela está mostrando justamente isso, né? A eficiência dos diferentes tipos de desinfetantes, né? Seja vapor, cloro, iodo, quaternário de amônia ou sanitizantes ácidos aniônicos, né? Então aqui está mostrando a eficiência, qual é uma eficiência contra gram positiva, gram negativa, né? Está mostrando a incompatibilidade, né? Então a gente vê que o cloro, por exemplo, não pode ser usado contra metais, né? Então a gente não pode aplicar cloro em panelas de inox, de alumínio, porque o cloro ele reage com os metais de forma geral. E está mostrando aqui, eu quero chamar a atenção para essa parte aqui, ó, máxima concentração de uso sem enxágue, né? Então está mostrando aqui qual é a dose máxima sem enxágue. O vapor não tem limite, né? Porque o vapor não deixa resíduo. O cloro, né, tem um limite de 200 miligramas por litro. O iodo, 25 miligramas. O quaternário de amônia, 200 miligramas, né? Então, lembrem dessa dose máxima aqui sem enxágue, né? Então, isso coincide, né, o porquê do cloro ser 200 miligramas por litro, porque que a recomendação de uso do cloro para a higienização de hortifrutis é uma água, né, uma água preparada com cloro a 200 ppm, porque 200 ppm é a mesma coisa que 200 miligramas por litro, como a gente vai ver nesse outro exemplo a seguir aqui. Então, nesse exemplo aqui,
ele está mostrando, está perguntando nesse exemplo, né, como preparar uma solução de hipoclorito de sódio com 200 ppm de cloro ativo. Por que 200 ppm de cloro ativo? Porque a recomendação do Ministério da Saúde é você usar cloro 200 ppm para fazer a higienização de hortifrutis. Esse é o único agente recomendado, né, para a higienização de hortifrutis. E por que 200 ppm? Porque a gente viu na tabela anterior, no slide anterior, que a dose máxima sem enxágue de cloro que pode ser usado é 200 mg por litro, que é a mesma coisa que 200 ppm, né? Então, aqui eu estou perguntando nesse exemplo como preparar uma solução com 200 ppm de cloro usando água sanitária comercial, que é 2,5%, né? Então, a água sanitária comercial que a gente encontra no comércio tem entre 2 a 2,5%. Então, vamos considerar que ela seja 2,5% e eu tenho que preparar 2 litros, né? Uma bacia com 2 litros para fazer a higienização de um pé de alface. Como que eu vou preparar? Quanto eu vou usar de água sanitária? Então, eu tenho que fazer um cálculo para saber quanto usar de água sanitária. Lembrando que a água sanitária ela pode ser usada na higienização de hortifrutis, desde que seja água sanitária que tenha apenas cloro, hipoclorito de sódio, né? Não pode ser água sanitária que tenha aromatizantes, tem algumas que têm aromatizantes, tem cheiro, então isso não pode ser usado com produtos com gêneros alimentícios, ok? Então, antes de eu ensinar o cálculo, de explicar o cálculo, lembrem que é ppm, né? ppm significa parte por milhão. Significa que em 1 milhão de partes eu tenho uma parte. Então, a cada 1 milhão de partes tem uma parte do agente de interesse. Então, aqui no exemplo, 200 ppm significa o quê? A cada 1 milhão de partes da solução que eu preparei, eu tenho 200 partes de cloro, né? E também lembrem que 1 litro de água tem 1000 ml, ok? Então, vamos para o cálculo, né? Para o cálculo, eu vou usar essa equação, que é uma equação amplamente conhecida por vocês, né? Uma equação que vem lá do segundo grau, que vem lá da química, que devem ter visto isso em bromatologia, né? Que é uma equação simples de diluição, uma equação de igualdade. Então, desse lado, né, da equação eu tenho que a concentração do meu agente vezes o seu volume é igual a outro lado da equação, que é a concentração 2 vezes o seu volume, né? Então, quem é o 1 aqui, a concentração 1 e o volume 1? É o que eu tenho, né? Então, quem eu tenho aqui? Quem é a concentração que eu tenho? Eu tenho a água sanitária 2,5%. Quem é o volume 1? É o volume de água sanitária que eu quero pegar para fazer a solução 2. Quem é a concentração 2? É a concentração que eu quero preparar, que é 200 ppm. E quem é o volume 2? É o volume da solução que eu quero preparar, né? Que é 2 litros, certo? O volume 2. Então, aqui, antes de eu fazer a equação, eu tenho que transformar as coisas, né? Então, porque aqui na equação, vamos voltar aqui, na equação eu tenho aqui 2,5%, né? Então, aqui eu tenho porcentagem, aqui eu tenho 200 ppm. Então, eu tenho que transformar tudo para uma unidade só, certo? Então, aqui nesse exemplo está mostrando isso, né? Aqui, como transformar a porcentagem em ppm por um método de dedução aqui em cima, certo? Nós vamos esquecer um pouquinho isso nesse momento e vamos para uma forma mais simples, que é uma regra de 3, né? Então, se eu tenho uma coisa que é 2,5%, significa que a cada 100 partes eu tenho 2,5 do princípio ativo, né? Então, 2,5 está para 100, e em 1 milhão de partes eu tenho quanto? É o que eu quero descobrir, é o meu x, certo? Então, eu resolvo essa regra de 3 aqui, né? X vezes 100, 100x é igual a 2,5 vezes 1 milhão, 2 milhões e 500 mil. Então, o 100 está aqui junto com o x, ele passa para ficar dividindo, né? Então, 2 milhões e 500 mil dividido por 100 vai dar 25 mil. Corta aqui 2 zeros, né? Vai dar os 25 mil. 25 mil o quê? ppm, certo? Então, 2,5% é igual a 25 mil ppm. Então, eu sei agora que a minha água sanitária, que tinha 2,5%, ela tem a concentração de 25 mil ppm. Então, eu vou substituir aqui na equação. Concentração 1 é quem? Concentração da água sanitária, que era 2,5%, certo? Só que agora eu sei que 2,5% significa 25 mil ppm. Volume 1 é o volume de água sanitária que eu quero pegar para fazer a preparação da minha solução que eu vou higienizar a alface. Então, isso aqui é o que eu quero descobrir, certo? O volume 1 é o que eu quero descobrir.
Concentração 1, concentração 2 do lado de cá. É a solução que eu vou preparar, que tem 200 ppm, 200 partes por milhão. Eu quero preparar no final que ela tenha essa concentração, certo? E o volume 2 é o volume que eu vou preparar, que era 2 litros, certo? 2 litros equivale a 2.000 ml. Eu posso até usar litro aqui, mas a minha resposta vai ser em litros. Aí eu coloquei aqui já em ml o volume que eu vou preparar. Se eu quero preparar 2 litros, são 2.000 ml. A minha resposta 100 ml, ok? Então, 200 vezes 2.000 vai dar 400.000 ppm ml, mantém as duas unidades. Do outro lado, eu tenho 25.000 V1. O 25.000 passa dividindo, né? Então, 25.000 ppm. Se eu cortar aqui, ppm está em cima, ppm está embaixo. Só sobrou ml. Também posso cortar os zeros, né? 3 zeros, 3 zeros. 400 dividido por 25 vai dar 16. 16 o que? ml, que foi a única unidade que sobrou aqui. Ok? Então, eu vou pegar 16 ml da água sanitária, 2,5%, para preparar 2 litros de uma solução que no final vai ter uma concentração de 200 ppm. Okay? Espero que você tenha entendido. Eu vou explicar qualquer coisa, eu tiro as dúvidas na live, né, que a gente vai fazer para explicar um pouco mais dessa aula. Ok? Então tenham muito cuidado com o seu método bactericida, não se tornar um método suicida. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Quem trabalha na alimentação, vocês que vão estar atuando na área de alimentação, no uso desses métodos, na aplicação desses métodos, né? Para não tornar um método suicida, não deixar uma concentração tóxica, não usar uma concentração acima do volume permitido. Né? Então, lembre que a gente falou dos GRAS, né? Então, o GRAS é o que geralmente é reconhecido como seguro, né? Os agentes que são usados na aplicação dos alimentos de forma geral, né? Na produção de alimentos. Então, a gente tem que ter cuidado, saber qual é a dose considerada segura, né? A dose considerada GRAS, né? Segura de cada um desses processos. Ok, pessoal? Obrigado. Até mais.